Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Assim principia o Kybalion, obra de natureza velada, escrita sob o pseudônimo coletivo de Os Três Iniciados, cuja verdadeira autoria permanece dissolvida nas brumas do tempo, como convém às tradições herméticas, que cultivam o mistério e o véu da discrição. Este aforismo inicial não é mero ornamento retórico, mas advertência e senha. Lembra ao buscador que os segredos últimos do cosmos não se transmitem pela palavra falada ou escrita, mas são sussurrados no silêncio interior àquele cujo ouvido interno desperta, e cujo coração se purifica. O Kybalion se apresenta como compêndio dos princípios fundamentais da filosofia hermética, atribuída ao mítico Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. A tradição o associa como síntese de 3 aspectos do saber antigo: alquimista, mago e sacerdote. Hermes, mais que personagem histórico, é entidade arquetípica, psicopompo e mensageiro entre planos, intermediário entre o mundo dos homens e o intelecto divino. Na cultura egípcia, corresponde a Tote, o deus da sabedoria, da escrita e da magia. No sincretismo grego, é Hermes, o condutor das almas. Antigas tradições ocultas, preservadas oralmente por escolas de mistério e ordens iniciáticas, narram que Hermes teria deixado um legado de escritos que compunham a essência de uma ciência divina, capaz de operar a transmutação da alma e desvendar os segredos da criação. Entre tais textos figuram o Corpus Hermeticum, os fragmentos herméticos, a Tábua de Esmeralda e, na tradição moderna, o Kybalion ressurge como resumo interpretativo dessas doutrinas para o buscador do século XX. O caráter hermético da obra está na habilidade de condensar verdades universais em máximas enigmáticas. Apenas podem ser penetradas por aquele cuja consciência esteja desperta. Hermes ensinava que a natureza se alegra em ocultar-se. O conhecimento oculto não é negado, mas velado. Cabe ao iniciado o trabalho de desvendar véus e atravessar limiares internos. O Kybalion organiza-se em torno de 7 princípios que regem todas as coisas, desde as esferas espirituais mais elevadas até os planos materiais. Estes princípios não são conceitos abstratos, mas leis vivas, potências operantes que sustentam a estrutura do cosmos e agem na mente, na matéria e no espírito. O texto afirma que a posse do conhecimento destes princípios herméticos capacita o estudante a explicar e resolver os muitos paradoxos que deixam confusos tantos homens. Esta é a promessa velada do hermetismo. Ao conhecer as leis ocultas que regem o universo, o iniciado pode operar conscientemente em harmonia com elas, tornando-se senhor do próprio destino e não joguete cego nas mãos do acaso ou das circunstâncias. No campo da Cabala, encontramos eco dessa concepção nos 10 princípios ou emanações da árvore da vida, as Séfirot, que representam as leis e potências através das quais o infinito se manifesta no mundo fenomênico. Hermetismo e Cabala partilham a ideia de que há uma ordem oculta por detrás da aparente desordem do mundo sensível. No simbolismo alquímico, os 7 princípios herméticos correspondem às operações do Magnum Opus, a grande obra, na qual o alquimista interno transmuta os metais inferiores de sua psique, medo, ignorância, orgulho, no ouro espiritual da consciência desperta. Como exemplo simbólico, podemos imaginar o aprendiz diante do portal do templo hermético. 7 degraus o conduzem a níveis sucessivos de compreensão. Cada princípio, quando verdadeiramente assimilado, equivale a subir um desses degraus, aproximando-se da câmara secreta do coração, onde repousa o verdadeiro eu. No plano prático, a leitura do Kybalion convida o buscador a perceber os princípios operando em sua vida. A observar a polaridade em suas emoções, percebendo que amor e ódio são graus distintos da mesma substância vibratória. Compreendendo tal lei, pode-se transmutar emoções negativas alterando sua frequência.
Outro exemplo prático é a aplicação do princípio da correspondência. Ao perceber que os processos do macrocosmo, os ciclos das estações, as fases da Lua, as marés, refletem-se no microcosmo humano. Os altos e baixos da vida não são fenômenos aleatórios, mas manifestações do ritmo universal. Cabe ao sábio aprender a navegar suas marés. Em suma, a introdução do Kybalion não é apenas uma abertura para um tratado filosófico, mas um ritual de passagem. Convida o leitor a reconhecer que adentra um espaço sagrado de sabedoria, onde o profano não é excluído por imposição externa, mas por sua própria incapacidade de perceber. Quando o ouvido do discípulo está preparado para ouvir, então vêm os lábios que hão de enchê-lo de sabedoria. A obra dirige-se aos que possuem ouvidos preparados e corações ansiosos pela luz escondida atrás dos véus do mundo material. O todo é mente. O universo é mental. Assim nos adverte o Kybalion, estabelecendo a primeira e mais fundamental de suas 7 leis herméticas. Todo o edifício filosófico da tradição hermética repousa sobre este princípio. Nele está o fundamento de tudo quanto existe, visível e invisível, manifestado ou potencial, material e espiritual. O universo, como percebemos, não é senão uma manifestação mental daquele que tudo é, o inominável, cuja essência permanece velada aos sentidos e à razão ordinária. No hermetismo, a concepção de que tudo é mente, que o universo é, na realidade, um grande pensamento emanado da mente do todo, antecede em séculos as formulações modernas sobre a natureza subjetiva da realidade. A física contemporânea, ao demonstrar a indissociabilidade entre observador e fenômeno, ecoa antigas noções esotéricas de que a consciência participa ativamente na construção da realidade. O Kybalion declara que este princípio explica a verdadeira natureza da energia, do poder e da matéria. Todas as manifestações que nos cercam, dos astros aos grãos de areia, das ideias aos sentimentos, dos espíritos às formas concretas, são, em última análise, produtos da mente universal. Como no mito de Ptah, o grande demiurgo egípcio, que cria o mundo pelo verbo pronunciado e pelo pensamento concebido. Ao dizer que o todo é mente, o hermetismo não propõe um conceito abstrato ou filosófico desprovido de aplicação, mas apresenta ao iniciado a chave mestra para operar a transmutação da realidade. Se tudo é mente, então, ao modificar a própria mente, o indivíduo modifica a sua experiência do universo. No plano da Cabala, este princípio encontra ressonância no conceito de Keter, a coroa suprema, a primeira emanação do infinito, a Ein Sof, Aor, de onde todas as outras derivam. Keter é o pensamento primordial, a origem mental de toda a criação. A árvore da vida desdobra-se como um pensamento contínuo, em cascata, da mente divina. A alquimia, por sua vez, alude a esta concepção ao tratar da matéria-prima como uma substância mental, moldável pela vontade do alquimista. A grande obra não se realiza apenas nos laboratórios exteriores, mas, sobretudo, no atanor do coração e da consciência. O fogo que transmuta os metais inferiores é o pensamento purificado e direcionado. Como exemplo simbólico, imagine-se o universo como um vasto sonho. Dentro desse sonho, as entidades pensantes são pensamentos dentro de pensamentos. Cada homem, mulher e ser, é, simultaneamente, sonhador e sonhado. Compreender isso é libertar-se das amarras da ilusão. Como no ensinamento budista, a forma é vazio, e o vazio é forma. De forma prática, este princípio ensina que ao modificar-se um estado mental, altera-se o ambiente e os acontecimentos. Aquele que domina sua própria mente não é mais escravo das circunstâncias. Por exemplo, diante de uma adversidade, aquele que compreende o princípio do mentalismo sabe que a adversidade não possui realidade absoluta, mas é reflexo de uma vibração mental que pode ser alterada.
Por meio da meditação, da oração ou da visualização ritualística, o iniciado reconfigura sua própria vibração mental e, consequentemente, sua realidade manifesta. O hermetismo ensina a não combater diretamente as sombras, mas a fazer brilhar a luz. Assim como um sonho ruim se dissolve quando o sonhador desperta, as adversidades perdem sua força quando o mago desperta para a sua natureza mental e divina. Por isso, os antigos ocultistas instruíam seus discípulos a observarem seus pensamentos como se fossem nuvens passageiras no céu da consciência. A vigilância mental constante é o primeiro passo para a transmutação. A verdadeira alquimia começa no pensamento. O Kybalion reforça que o todo não pode ser definido, mas pode ser compreendido parcialmente pela mente humana como mente vivente infinita. Ao contemplarmos este princípio, adentramos um santuário onde se dissolve a distinção entre matéria e espírito, e tudo se revela como vibração mental em diferentes graus de densidade e frequência. Assim, o discípulo hermetista aprende a navegar neste oceano mental, conduzindo sua barca pelas marés das ideias e pensamentos, atento ao sopro do intelecto divino que move as águas. Assim como é acima, é abaixo. Assim como é abaixo, é acima. Esta máxima, que o Kybalion apresenta como a expressão do segundo grande princípio hermético, constitui o alicerce sobre o qual repousam todas as analogias sagradas, os mistérios antigos e os códigos ocultos transmitidos pelos iniciados de todas as eras. O hermetismo ensina que o universo manifesta-se em diversos planos de existência, o físico, o mental e o espiritual, e que o que ocorre em um plano reflete-se nos demais. Este princípio, muitas vezes representado pelo símbolo Duca do Seu de Hermes, onde as serpentes entrelaçadas sobem e descem, revela a interrelação dinâmica entre os mundos visível e invisível. O Kybalion afirma que esta correspondência não é mera semelhança, mas uma conexão essencial e íntima entre as coisas. Assim, aquele que conhece as leis que regem determinado plano de existência pode aplicá-las para compreender os fenômenos nos planos superiores e inferiores. Na estrutura da árvore da vida, este princípio se manifesta na relação entre as Sefirot e entre os mundos de Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiah. O que ocorre em Atzilut, o mundo arquetípico, repercute nos mundos inferiores, até que se concretize em Asiah, o mundo da ação e da matéria. A árvore é, por si só, um mapa da correspondência entre os planos do ser. A alquimia medieval utilizava o princípio da correspondência para decifrar os enigmas da natureza e da alma humana. O alquimista sabia que a purificação do chumbo em ouro exterior correspondia à transmutação dos vícios em virtudes no plano interior. Cada operação em seu laboratório refletia um movimento na alma. No plano simbólico, o céu estrelado é o livro sagrado que reflete os mistérios do espírito. Os antigos magos liam as configurações dos astros não apenas para prever os destinos humanos, mas para compreender os desígnios superiores. Assim como o firmamento, a alma humana também possui constelações, eclipses e renascimentos. De modo prático, este princípio orienta o iniciado a buscar nos pequenos fenômenos cotidianos os sinais das grandes verdades universais. O ciclo de nascimento, crescimento, decadência e morte, observado numa simples flor, espelha o ciclo das civilizações e das almas. O microcosmo e o macrocosmo são, de fato, espelhos um do outro. Ao contemplar as águas de um lago tranquilo, o estudante hermetista percebe que o movimento da superfície reflete a agitação dos ventos invisíveis. Da mesma forma, as circunstâncias exteriores de uma vida são manifestações dos movimentos internos da consciência. O Kybalion orienta que, aquele que compreende este princípio, adquire a chave mestra, capaz de abrir os portais dos templos ocultos. O mago, ao realizar operações em determinados planos, obtém efeitos correspondentes nos planos adjacentes. Uma evocação espiritual, por exemplo,
não se limita ao plano mental, mas repercute no plano astral e, em seguida, no plano físico. Por isso, os antigos mestres ensinavam seus discípulos a lerem o livro da natureza, pois cada folha, cada pedra e cada estrela possui correspondência com princípios arquetípicos superiores. Ao dominar a arte da analogia, o iniciado torna-se capaz de interpretar os oráculos da criação. Este princípio revela-se também na máxima cristã que afirma que o homem é imagem e semelhança de Deus. Assim como todo é mente, o homem, sendo centelha divina, possui em si o reflexo das qualidades superiores e o potencial de manifestação consciente. Em termos práticos, reconhecer as correspondências permite ao praticante transformar sua realidade, mediante pequenas mudanças internas, sabendo que toda alteração no plano mental e espiritual inevitavelmente encontrará expressão no plano físico. Um pensamento cultivado com intensidade e direção torna-se um ato. Um ato repetido molda o destino. A vigilância sobre os pensamentos e emoções, portanto, não é um capricho ético, mas um ato de magia. Modificar uma crença profunda ou uma emoção persistente altera as vibrações que sustentam as situações externas. O verdadeiro operador hermético sabe que cada palavra, gesto ou silêncio possui um eco nos planos sutis. Por isso, suas ações são deliberadas, suas palavras medidas e seus pensamentos disciplinados. Assim, ele se converte em um construtor consciente de seu próprio destino, e colaborador do grande desígnio cósmico. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Assim proclama o Kybalion, apresentando o terceiro princípio hermético que governa todas as coisas, desde as mais sutis manifestações do espírito, até as mais densas expressões da matéria. Este princípio declara que a diferença entre as diversas manifestações do todo reside unicamente na frequência vibratória. A matéria, a energia, a mente e o espírito, não são senão gradações de uma mesma substância essencial, diferenciadas pelos graus de vibração. Aquilo que denominamos matéria bruta, vibra lentamente, enquanto os estados superiores de consciência, as ideias arquetípicas, e os planos divinos, operam em frequências elevadíssimas, inalcançáveis à percepção ordinária. Na tradição da Cabala, este princípio é representado na árvore da vida, pela progressão de Atzilut a Asiá, indicando a descida, das vibrações da ideia pura, à manifestação concreta. Cada mundo vibra num tom próprio, e a harmonia ou desarmonia entre eles, determina a saúde espiritual, mental e física do iniciado. A alquimia também reconhecia este princípio, pois a operação alquímica, nada mais é do que a elevação vibratória da matéria e do operador. Quando o alquimista realizava suas transmutações, seu propósito não era apenas obter ouro físico, mas elevar-se juntamente com a substância, sincronizando sua alma à frequência do espírito universal. O mesmo ocorre nos rituais mágicos, em que o som de certas palavras sagradas, os símbolos e as cores, são empregados, para elevar a vibração do ambiente do operador, sintonizando-os às forças superiores que se deseja invocar ou evocar. Daí a importância dos salmos, mantras e nomes de poder, cuja vocalização correta atua como chave vibratória que abre portais entre os planos. No plano simbólico, a harpa de Orfeu, capaz de apaziguar as feras e alterar a natureza ao seu redor, ilustra a influência das vibrações harmoniosas sobre os mundos manifestados. Assim também, a música sacra das antigas liturgias, não visava mero deleite estético, mas o ordenamento das vibrações do espaço-tempo, a frequência do sagrado. Em termos práticos, este princípio ensina que o domínio das vibrações internas permite ao mago e ao filósofo hermético modificar as condições externas. Um estado de desânimo prolongado, por exemplo, é um padrão vibratório que atrai situações de igual natureza.
Ao elevar sua vibração, o operador altera seu campo de possibilidades, atraindo novas circunstâncias e dissolvendo padrões limitantes. A psicologia profunda reconheceu este princípio, ao identificar que pensamentos e emoções vibram, e suas frequências determinam a qualidade das experiências psíquicas. Carl Jung, ao falar do inconsciente coletivo e dos arquétipos, referia-se, em última instância, a formas de energia psíquica em constante vibração, que influenciam os indivíduos e as sociedades. O Kybalion ensina que tudo no universo é energia em movimento. Até mesmo o silêncio, a aparente imobilidade, vibra em escalas além da percepção humana. Esta compreensão permite ao iniciado interpretar fenômenos sutis, perceber mudanças no ambiente e antecipar acontecimentos. Não por adivinhação, mas pela leitura vibratória das coisas. A prática da meditação, quando corretamente executada, tem por objetivo central elevar a vibração da consciência, sintonizando-a com planos superiores. Por isso, os antigos recomendavam o recolhimento e a contemplação, nos santuários da natureza, onde as vibrações da terra, das águas, e do céu, são puras e ordenadas. Assim também, os templos antigos eram construídos, obedecendo proporções sagradas, e orientações astronômicas, que potencializavam as vibrações do local, facilitando o acesso às regiões elevadas da consciência. O operador hermético sabe que as palavras possuem vibração, e por isso não profere inutilidades, não se entrega a murmurações, e não pronuncia nomes sagrados em vão. Cada som emitido ressoa nos planos invisíveis, e molda a substância primordial. De modo semelhante, os ambientes carregam a vibração das emoções e pensamentos ali cultivados. Um recinto consagrado ao estudo e à oração, possui atmosfera vibratória distinta, de locais marcados por discórdias e paixões vulgares. Por isso, a limpeza, a ordem e a harmonia do espaço são práticas indispensáveis na senda iniciática. O princípio da vibração revela ainda que, a vontade, é uma força capaz de alterar padrões vibratórios. Um pensamento mantido com firmeza, acompanhado de emoção intensa e visualização nítida, atua como um raio que modifica a teia vibratória da realidade. Assim, o mago constrói imagens mentais e as alimenta com força emocional, projetando-as no plano astral, onde, por afinidade vibratória, atraem substâncias e circunstâncias semelhantes, até se manifestarem no plano físico. É este o segredo dos rituais, das orações fervorosas e das afirmações conscientes. Não se trata de superstição, mas de manipulação deliberada de frequências. Quem domina suas vibrações internas torna-se senhor das vibrações externas. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Os semelhantes e os antagônicos são o mesmo, diferindo apenas em grau. Assim revela o Kybalion ao apresentar o quarto princípio hermético, a polaridade, fundamento das dualidades que permeiam toda a criação. Este princípio ensina que, na essência, não existem opostos absolutos, mas gradações de uma mesma substância. O calor e o frio, o claro e o escuro, o grande e o pequeno, o bem e o mal, a luz e as trevas, todos são expressões de uma só realidade, manifestada em extremos aparentes. O positivo e o negativo, longe de serem forças antagônicas, são complementares, sustentando a harmonia do cosmos, por meio da tensão dinâmica de suas polaridades. O Kybalion afirma que os opostos se identificam em natureza, mas diferem apenas em grau. Assim, o frio extremo aproxima-se do calor, a escuridão absoluta toca a claridade intensa, e a morte conduz à vida, em sua transmutação cíclica. A chave está em compreender que tudo participa de uma escala vibratória, onde o iniciado, ao reconhecer os dois polos, pode escolher o ponto intermediário, transcendendo os extremos que aprisionam a consciência.
Este ensinamento encontra eco na Cabala, onde as duas colunas laterais da árvore da vida, Geburah e Chesed, representam respectivamente os princípios de severidade e misericórdia, rigor e expansão. O equilíbrio se estabelece na coluna central, Tifaré, onde a síntese das polaridades conduz à harmonia do ser. Na alquimia, o Soviet coagula, opera pela alternância e conciliação dos opostos. O enxofre e o mercúrio, fogo e água, ativo e passivo, representam forças que, quando equilibradas no vaso hermético da alma, geram a pedra filosofal. Não há ouro sem a união dos contrários, e o alquimista, para realizar sua obra, precisa reconciliar em si as naturezas antagônicas. Na psicologia profunda, Carl Jung reconheceu esse princípio, ao afirmar que a psique é estruturada por pares de opostos, cuja tensão criativa impulsiona o processo de individuação. O consciente e o inconsciente, o masculino e o feminino internos, o persona e a sombra, são exemplos dessa polaridade psíquica. A integração desses aspectos permite a realização do si mesmo, o centro unificador da personalidade. O Evangelho de João expressa este princípio ao dizer que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Pois onde há sombra, ali está potencialmente a luz, e onde há queda, ali se esconde a ascensão. É na adversidade que o iniciado forja sua virtude, e na ignorância, que a sabedoria repousa adormecida, aguardando ser despertada. No plano simbólico, as imagens do sol e da lua, do leão e da serpente, da espada e do cálice, ilustram a coexistência dos polos. O sol aquece e queima, a lua ilumina e oculta, a espada defende e fere, o cálice acolhe e dissolve. Entender suas funções polares é essencial para quem deseja operar nos planos ocultos, sem se perder nos labirintos da dualidade. Praticamente, este princípio ensina que podemos alterar os estados internos e externos, pela transmutação da polaridade. Um sentimento de ódio pode ser elevado à compaixão, o medo à coragem, a fraqueza à força, apenas movendo-se na escala vibratória do mesmo princípio. O operador hermético não combate o polo indesejado, mas o transmuta pelo domínio consciente do seu grau. Por isso, os antigos mestres recomendavam a prática da vigilância constante sobre os estados emocionais e mentais, pois a cada momento o ser oscila entre os extremos. Saber deter o movimento descendente, e ativar a elevação vibratória, é uma arte cultivada pelo exercício diário, da atenção e da vontade. Nos rituais, a manipulação dos símbolos polares gera o equilíbrio das forças. Um altar bem disposto, com elementos representando o ativo e o passivo, o solar e o lunar, o celeste e o terrestre, permite ao oficiante operar com segurança no plano astral, sem ser arrastado por forças antagônicas. No campo da saúde, esse princípio é observado na homeopatia, e em certas medicinas tradicionais, onde o semelhante cura o semelhante, e o contrário neutraliza o contrário. Assim, um excesso de calor interno pode ser corrigido por substâncias ou práticas de natureza fria, e estados de rigidez mental suavizados por exercícios de flexibilidade simbólica. Em resumo, o princípio da polaridade revela que tudo contém em si o seu contrário, e que o domínio da arte hermética consiste em saber mover-se conscientemente entre os polos, buscando a síntese superior, que dissolve a ilusão da separatividade. O Kybalion revela, em sua sequência de axiomas universais, o princípio do ritmo, afirmando que tudo flui, para fora e para dentro. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, e a medida da oscilação à direita é a mesma da oscilação à esquerda, o ritmo é a compensação. Este princípio declara que o movimento da criação não é linear, mas cíclico e ondulatório. Nada permanece estático no plano manifestado, pois a própria essência da vida é vibração e fluxo.
Como as águas do grande oceano primordial, as forças universais se movem em ondas incessantes, elevando e abatendo, expandindo e contraindo, construindo e dissolvendo, em um eterno jogo de forças. Na filosofia hermética, esse movimento rítmico é considerado a respiração do grande Um, o eterno pulsar do absoluto, que se manifesta no relativo. Assim como o dia sucede à noite, e o verão dá lugar ao inverno, todos os fenômenos, materiais, emocionais, mentais e espirituais, obedecem ao compasso das marés invisíveis que governam os planos. A Cabala descreve esse princípio na sucessão das Sefirot, onde as forças descem pela árvore da vida em fluxo ordenado, e depois ascendem pela escada de retorno, marcando o ciclo de emanação e reintegração. Na Sefirah Malkut, a manifestação atinge seu ápice material, e a partir daí inicia-se o caminho de volta, subindo por Yesod, Hod, Netzash, e assim por diante, até retornar ao Ein Sof, o ilimitado. Os alquimistas também reconheceram o ritmo universal, no processo de dissolução e coagulação. O Soviet coagula, não é apenas uma técnica de laboratório, mas um princípio cósmico, onde tudo o que se dissolve há de se recompor, e tudo o que se fixa deve um dia ser liberado. As fases da grande obra, nigredo, albedo, citrinitas e rubedo, ocorrem em ciclos repetidos até a perfeição do ouro interno. No plano psicológico, Carl Jung identificou essa oscilação nas dinâmicas psíquicas. O inconsciente coletivo e o pessoal se manifestam em marés que influenciam os estados de humor, criatividade, insights e sombras. A psique humana é movida por fluxos que elevam o espírito e o lançam de volta ao abismo da interioridade, obrigando a alma a dançar entre a luz e a treva. As escrituras sagradas também refletem esse princípio. O Eclesiastes ensina que há um tempo para tudo debaixo do céu, tempo de nascer e de morrer, de plantar e de colher, de chorar e de rir. Este antigo livro sapiencial reconhece que a existência humana é tecida em ciclos, e que a sabedoria está em discernir a maré propícia para cada ato. No simbolismo, a imagem da roda da fortuna ilustra esse princípio. O homem sobe glorioso para em seguida ser precipitado, e quem se encontra embaixo um dia será elevado. O iniciado não teme o giro da roda, pois sabe que o verdadeiro centro está imóvel, no eixo oculto da eternidade. Quem se fixa no centro não é arrastado pelo movimento periférico, permanecendo senhor de si. Praticamente, este princípio ensina que é possível moderar os efeitos das marés emocionais e mentais, elevando-se acima da oscilação automática. O operador hermético aprende a reconhecer os ciclos e aproveitar suas correntes. Sabe quando agir e quando recolher-se, quando lançar a palavra e quando calar, quando mover-se no mundo e quando recolher-se no santuário interior. As tradições herméticas sugerem exercícios de observação dos ciclos diários, mensais e anuais, identificando as horas planetárias e as influências zodiacais, pois cada movimento celeste reflete-se nas marés do psiquismo humano. Ao sintonizar-se com esses ritmos, o iniciado pode escolher a corrente favorável e evitar o ímpeto destrutivo de uma maré adversa. Na saúde, a compreensão do ritmo permite prevenir desequilíbrios. As marés vitais regulam-se por ciclos, e distúrbios surgem quando o homem ignora os sinais do corpo e da mente, forçando suas capacidades além da corrente natural. O descanso, o recolhimento e a purificação periódica são meios de manter-se ajustado ao ritmo cósmico. No plano espiritual, este princípio recorda que a ascensão não é contínua. Haverá momentos de luz intensa e outros de aparente escuridão. O neófito que não entende isso desespera-se nas fases de aridez interior, acreditando ter perdido o contato com o divino. Porém, o verdadeiro iniciado sabe que até mesmo o eclipse faz parte da dança sagrada, e que após a noite escura da alma ressurge a alvorada. Em operações mágicas, respeitar o ritmo é vital.
A invocação de determinadas forças deve ocorrer em momentos propícios, pois a eficácia ritualística depende da corrente vibratória dominante. A ignorância desses ciclos pode gerar fracasso ou efeitos contraproducentes. Em suma, o princípio do ritmo revela que tudo se move em ciclos, e que o domínio hermético consiste em perceber, respeitar e atuar com essas forças, erguendo-se acima da maré cega, para navegar conscientemente no oceano da existência. Assim age o sábio, que não resiste à corrente, mas orienta a sua vela conforme o vento invisível do Grande Espírito. O Kybalion declara com ênfase que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Nada acontece por acaso, tudo é regido por uma cadeia ordenada de causas e efeitos, e este princípio se manifesta em todos os planos de existência. Assim, o sábio reconhece que a sorte é apenas o nome dado aos efeitos, cujas causas são desconhecidas. Este ensinamento conduz o estudioso a perceber que o universo é uma grande maquinaria viva e consciente, onde nenhuma folha cai, sem que uma força precedente a mova. Nenhuma ideia surge, sem que uma vibração anterior a tenha despertado, e nenhum acontecimento ocorre isolado, pois tudo se encadeia, formando o que os antigos chamaram de corrente do destino. No hermetismo, este princípio é fundamental. Os mestres ensinam que aquele que compreende as leis das causas, torna-se senhor dos efeitos. O iniciado não se submete passivamente aos acontecimentos, mas compreende as forças que os geram, e aprende a direcioná-las. Assim, deixa de ser joguete das circunstâncias, para tornar-se causador consciente da própria realidade. Na Cabala, a sucessão de causas e efeitos está expressa na árvore da vida, onde cada sefirá emana da precedente, e gera a seguinte, em uma corrente que parte do Ein Sof até Malkut. Os mundos de Atziluta, Briá, e Etzirá, e Asiá são descritos como planos de causas e efeitos, onde as forças descem em cadeia ordenada, até a concretização na matéria. A alquimia, por sua vez, reconhece que nada ocorre sem causa oculta. O alquimista sabe que as transformações no Atanor são reflexo das operações internas do operador e das influências cósmicas. Cada fase da grande obra é produto de causas invisíveis, e o sucesso depende do domínio consciente desses fatores. Na psicologia profunda, Carl Jung destacou a importância dos complexos inconscientes, como causas de comportamentos e acontecimentos aparentemente fortuitos. Para ele, os fenômenos de sincronicidade revelam que as causas nem sempre são lineares ou materiais, mas podem ser arquetípicas e simbólicas, refletindo a estrutura psíquica coletiva e individual. A teologia reconhece este princípio na providência divina. As Escrituras afirmam que Deus não é autor do acaso, mas governa todas as coisas conforme sua vontade. O livro de Provérbios ensina que até os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, e o Eclesiastes declara que há causa para tudo, ainda que oculta ao entendimento humano. No simbolismo místico, a imagem da teia ilustra este princípio. Tudo no universo está interligado por fios invisíveis, e o movimento em um ponto reverbera por toda a estrutura. A menor ação desencadeia uma série de reações em cadeia, que eventualmente retornam à origem. É o que as tradições chamaram de lei do retorno, o eco inevitável de toda a vibração emanada. Em termos práticos, este princípio ensina o iniciado a cultivar o discernimento e a vigilância interior. Ao reconhecer as causas de seus pensamentos, emoções e atos, o buscador evita ser levado por impulsos cegos, e passa a determinar os efeitos que deseja produzir. Aprende a semear as causas adequadas, para colher os frutos desejados. Na vida cotidiana, a aplicação deste princípio revela-se no cuidado com as palavras, gestos e intenções.
Sabendo que toda ação gera consequência, o hermetista cuida de seus atos, como quem semeia num campo sagrado. Sabe que a maledicência, a violência, a negligência e a ignorância semearão dores futuras, enquanto a bondade, a prudência e a sabedoria gerarão harmonia. No plano espiritual, este princípio recorda que as escolhas feitas no presente moldam a estrutura do destino. O neófito que deseja elevar-se deve plantar causas nobres em seu coração e atos. As práticas rituais, as invocações, as meditações e as leituras sagradas não são meras formalidades, mas causas potentes que, como sementes plantadas na alma, frutificarão no tempo certo. Nas operações mágicas, compreender a cadeia de causas e efeitos permite prever os resultados de um trabalho oculto e escolher o momento adequado para cada ato. O magista sábio não lança sua vontade ao vento, mas constrói as condições propícias, provoca as causas necessárias, e espera o tempo certo para recolher os efeitos. O princípio de causa e efeito é a chave da soberania espiritual. Quem o ignora, vive à mercê das circunstâncias, mas quem o domina, converte-se em senhor de seu destino. Os antigos diziam que o iniciado verdadeiro é aquele que se ergue acima da corrente dos efeitos, operando como causa consciente, sem se deixar arrastar pelo tumulto do mundo. Este é o segredo dos grandes mestres, que movem os destinos sem alarde, dirigindo as forças invisíveis pela ciência da causa e efeito. Pois, como ensina o Kybalion, os superiores usam as leis contra as causas inferiores, e pela compreensão das leis naturais, elevam-se acima da lei comum, tornando-se livres. O ensinamento hermético, por meio do Kybalion, afirma que o gênero está em tudo. Tudo possui seus princípios masculino e feminino, e a manifestação de ambos se faz em todos os planos da existência. Este princípio revela que nada se forma, cria, ou se manifesta, sem a interação dessas duas polaridades complementares. No plano físico, esta verdade é evidente na diferenciação entre masculino e feminino nas espécies. Porém, o ensinamento hermético não se detém à superfície das formas. Ele penetra no âmago do mistério, reconhecendo que o gênero transcende os aspectos biológicos, estando presente em todas as coisas, em todos os mundos, nos átomos, nos astros, nos pensamentos e nos mundos espirituais. O princípio masculino é ativo, projetivo, emissor, enquanto o princípio feminino é receptivo, nutritivo, gerador. Ambos não são opostos, mas complementares, e sua interação dá origem a tudo o que existe. No mentalismo hermético, o pensamento é o resultado da união desses dois princípios. A vontade criativa, de natureza masculina, fecunda a imaginação, de natureza feminina, e dessa união nascem as ideias e criações. No simbolismo da Cabala, a árvore da vida está marcada por essa dualidade. As colunas da direita e da esquerda representam as forças masculina e feminina do universo, Chesed e Geburah, que equilibradas, sustentam o pilar central, Tifaré, a harmonia. O próprio Ein Sof, ao emanar os mundos, o faz por meio dessas forças em equilíbrio. A alquimia descreve este princípio nos símbolos do rei e da rainha, do sol e da lua, do enxofre e do mercúrio. A grande obra é a união hierogâmica dessas forças, de cujo casamento alquímico nasce a pedra filosofal. O alquimista aprende a reconhecer o masculino e o feminino nas substâncias, nas operações, e em si mesmo. Na psicologia profunda, Jung traduziu este princípio nos arquétipos do ânimos e da ânima. Todo homem carrega em seu inconsciente a imagem arquetípica do feminino, e toda mulher, a do masculino. A integração dessas polaridades no psiquismo permite a individuação, que se refere ao equilíbrio e à completude do ser. A teologia reconhece este princípio na própria constituição do homem e da mulher,
imagem e semelhança de Deus, mas também na união mística da alma com o divino. Os místicos cristãos, como São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, descreveram a experiência da alma receptiva, sendo fecundada pelo Espírito Divino, culminando na união estática. As Sagradas Escrituras velam este princípio em símbolos e narrativas. No Gênesis, Adão e Eva, retirados de uma mesma substância, representam a separação aparente das polaridades que, unidas, retornam ao uno. O Cântico dos Cânticos, com sua poesia amorosa, descreve a busca do princípio masculino pelo feminino, e sua união mística. No simbolismo hermético, o caduceu de Hermes traz duas serpentes, masculina e feminina, entrelaçadas em torno de um eixo central. Elas representam as forças ascendentes e descendentes, solares e lunares, que ao se equilibrarem despertam o poder oculto. A rosa cruz, símbolo alquímico e místico, une a cruz masculina e a rosa feminina no centro da manifestação. Na prática espiritual, este princípio ensina o buscador a equilibrar dentro de si a vontade e a intuição, a ação e a receptividade, a razão e a emoção. O magista não pode operar eficazmente sem compreender essas forças. Ao realizar um ritual, ele projeta a sua vontade, masculina, e abre sua psique, feminina, para receber as influências espirituais. No cotidiano, este princípio manifesta-se na capacidade de agir e de acolher, de decidir e de intuir, de semear e de nutrir. Um ser humano desequilibrado, excessivamente masculino, torna-se rígido, violento e insensível. Um indivíduo excessivamente feminino, por outro lado, torna-se passivo, impressionável e disperso. A sabedoria está no equilíbrio dinâmico, onde o masculino protege e orienta, e o feminino concebe e realiza. Na esfera mágica, o princípio de gênero permite compreender a natureza dos símbolos, das palavras de poder e das imagens mentais. Certas vibrações são masculinas, outras femininas, e seu uso adequado gera resultados eficazes. O magista sintoniza-se com as forças universais, ao aprender a invocar e a equilibrar essas polaridades. Por fim, o Kybalion ensina que aquele que compreende este princípio, alcança o domínio das operações mentais e espirituais, pois saberá combinar os princípios masculino e feminino, em suas criações mentais, físicas e espirituais. Torna-se, então, artífice consciente da realidade, e como os grandes adeptos do passado, age em harmonia com as leis ocultas. Este princípio, assim, não é apenas um conceito filosófico, mas uma chave operativa, que permite ao estudante e ao iniciado, mover-se entre os mundos, e estabelecer a harmonia entre os contrários, gerando a verdadeira obra de reconciliação interior. Ao atravessar os véus sucessivos da iniciação, o estudioso se depara com sentenças lapidares que, muito mais do que simples máximas, são chaves vivas, vibrantes, capazes de abrir os portais da compreensão interior, e conduzir a alma até os átrios ocultos da verdade. Os axiomas herméticos, apresentados no Kybalion, não são meros adornos retóricos, mas verdades codificadas, transmitidas de lábios a ouvidos, através das eras, conservadas sob o selo do silêncio, entre os poucos que ousaram buscar a luz por detrás das formas. O texto nos lembra que a posse do conhecimento é poder e responsabilidade, e que há preceitos que não devem ser pronunciados diante dos profanos, pois, como afirmam os antigos manuscritos, a sabedoria não deve ser atirada aos pés daqueles que a profanariam, ou a utilizariam de modo indigno. Por isso, os axiomas surgem como fórmulas simbólicas e enigmáticas, que exigem do discípulo esforço interpretativo e intuição desperta. Entre os mais conhecidos, encontramos a célebre expressão: para aquele que compreende, não é necessário dizer. Para aquele que não compreende, é inútil dizer. Esta máxima, à primeira vista severa,
sintetiza o princípio iniciático da reserva, recordando-nos que a verdadeira sabedoria é reconhecida pela alma, e não imposta pelos lábios alheios. A tradição hermética sempre estabeleceu que certas verdades só poderiam ser comunicadas através de símbolos, parábolas e metáforas, resguardando assim a integridade do conhecimento e evitando sua vulgarização. Isto se reflete claramente na própria estrutura da Cabala, onde os segredos da criação e da constituição da alma são transmitidos através das Sefirot e dos caminhos da árvore da vida, demandando do estudante não apenas intelecto, mas pureza de intenção e maturidade espiritual para decifrar os enigmas. O Kybalion afirma que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. E aqui reside um dos mais altos princípios herméticos, pois todo ensinamento esotérico só pode ser assimilado por aquele cujo interior já vibra em ressonância com a verdade que lhe é apresentada. Na alquimia espiritual, tal reconhecimento é chamado de memória do espírito, pois a alma, ao reencontrar um ensinamento legítimo, sente-se como quem recorda, e não como quem aprende. Estes axiomas também refletem a linguagem paradoxal que permeia a mística verdadeira, onde as mais elevadas verdades só podem ser sugeridas por meio de antíteses, paradoxos e sentenças circulares. Na psicologia profunda, Carl Jung também reconheceu este princípio, ao afirmar que os conteúdos do inconsciente só podem ser expressos de modo simbólico, e que os arquétipos se manifestam em imagens ambíguas e paradoxais. Assim, tanto na psique humana quanto na tessitura cósmica, a verdade suprema permanece velada, sugerida por símbolos e axiomas, mas jamais completamente descrita. Para os antigos mestres da teurgia, os axiomas eram considerados palavras de poder, capazes de evocar determinadas vibrações espirituais no iniciado. Ao recitá-los ou meditar sobre eles, o estudante colocava-se em sintonia, com correntes invisíveis e forças arquetípicas, despertando faculdades adormecidas da consciência. Um exemplo prático desse princípio se encontra na aplicação dos axiomas, durante os rituais e práticas meditativas. Um adepto, ao preparar-se para transmutar um estado emocional negativo, poderia recordar o axioma: assim como é acima, é abaixo. E buscar o seu equivalente superior na árvore da vida. Se estiver tomado pela cólera, evocaria a harmonia de Tifaré, o centro solar, e projetaria sua consciência para aquele plano, neutralizando assim a desordem interior. Outro uso cotidiano dessas máximas herméticas ocorre quando, diante das contradições e injustiças aparentes da existência, o buscador rememora que tudo é dual, tudo possui dois polos, e que a escuridão, em última instância, é apenas ausência de luz. Tal recordação não apenas consola o espírito atribulado, mas o reorienta para a prática da sabedoria, impedindo-o de agir movido pela ignorância. Um dos axiomas mais profundos afirma que a única constante é a mudança. Este princípio recorda-nos que tudo na existência está em perpétua transmutação, que nenhuma forma, estado ou condição é definitiva. Na prática, esse ensinamento liberta o indivíduo dos grilhões da rigidez mental e emocional, permitindo-lhe fluir com as marés da vida, adaptando-se, sem renunciar à sua essência espiritual. Na teologia mística, esse mesmo princípio é expresso na célebre máxima bíblica: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Compreender isto é alinhar-se com a dança eterna das esferas, e reconhecer que os ciclos terrenos são reflexo dos desígnios superiores. Na alquimia espiritual, os axiomas herméticos são tratados como chaves de operação, e sua contemplação revela ao iniciado as etapas ocultas da grande obra. Assim, aquele que medita sobre o princípio de correspondência, assim como é acima, é abaixo, reconhece que a transmutação da matéria vil em ouro
é apenas um símbolo da purificação da alma humana, que deve ascender pelos planos da existência, até unir-se à centelha divina. Encerrando esta sessão, convém ressaltar que os axiomas herméticos não são dogmas a serem aceitos passivamente, mas provocações filosóficas, enigmas propostos à inteligência e ao coração do discípulo. Aquele que se limita a recitá-los sem penetrar seu sentido profundo, permanece na superfície das coisas, enquanto o verdadeiro iniciado os toma como sementes, semeadas no solo fértil de sua alma, permitindo que ali germinem, cresçam e frutifiquem no tempo oportuno. No universo em perpétua dança, o princípio da vibração e o princípio do ritmo se entrelaçam como pulsos que regem toda manifestação. O Kybalion ensina que nada está parado, tudo vibra em diferentes frequências. E essas vibrações manifestam-se num ritmo que oscila entre extremos, criando ciclos de ascensão e queda, expansão e retração. Esses dois princípios não são entidades isoladas, mas aspectos complementares do movimento cósmico. A vibração define a velocidade e a qualidade da energia, enquanto o ritmo dita o padrão periódico dessa energia, sua ondulação no tempo e espaço. Juntos, estabelecem o fluxo dinâmico que mantém o cosmos em constante renovação. O princípio do ritmo, ao revelar que tudo oscila entre polos, espelha a realidade do ciclo kármico na existência humana. A alma experimenta fases de luz e sombra, avanços e retrocessos, alegrias e dores, mas o iniciado compreende que esse ciclo não é prisão, mas oportunidade. A oscilação pode ser transcendida pela vontade consciente, que atua como mestre das vibrações internas. Aqui entra a transmutação prática, a arte hermética de elevar e refinar a vibração mental e emocional, para harmonizar-se com o ritmo superior do espírito. Por meio da meditação, da disciplina mental, e do autoconhecimento profundo, o iniciado transforma suas oscilações inferiores, medo, ignorância, orgulho, no ouro espiritual da consciência desperta. Simbolicamente, a serpente que morde a própria cauda, o Ouroboros, representa essa dança eterna entre vibração e ritmo, entre nascimento e renascimento. Mas o hermetismo esclarece que essa serpente não se limita a círculos repetitivos, pois sua espiral é ascendente, revelando a possibilidade de evolução progressiva, mesmo dentro do fluxo cíclico. Carl Jung, ao estudar os arquétipos e os processos inconscientes, confirmou que padrões rítmicos emergem da psique coletiva, guiando a transformação pessoal e o despertar da consciência. Assim, a sabedoria hermética se alinha com a psicologia profunda, ao oferecer ferramentas para reconhecer, aceitar e dominar essas oscilações internas. Na prática, o controle do ritmo pode ser cultivado por exercícios respiratórios, que sincronizam o corpo e a mente, meditações que observam o fluxo emocional sem apego, e técnicas de visualização, que elevam a vibração mental para estados superiores. Esses métodos permitem que o discípulo estabilize seu campo energético, atue sobre suas polaridades internas, e dirija seu caminho, para a liberdade do ciclo kármico. Assim, o princípio do ritmo e da vibração não são apenas leis para compreender, mas instrumentos vivos de transformação. Ao dominá-los, o iniciado realiza a grande obra hermética, transmutando sua existência, harmonizando-se com o cosmos, e tornando-se agente consciente do seu destino. A tradição hermética é um convite à transformação profunda, um caminho que revela o segredo da grande obra, a magnum opus do espírito, em busca da perfeição. O Kybalion nos lembra que o verdadeiro mestre não apenas compreende as leis do universo, mas as aplica na própria existência, realizando a alquimia interior que transfigura o ser. Hermetismo é, antes de tudo, uma ciência sagrada da mente e da matéria, onde o macrocosmo e o microcosmo se refletem incessantemente. O iniciado aprende que a transmutação não ocorre no exterior, mas na forja silenciosa da alma,
onde os metais brutos da paixão, do egoísmo e da ignorância, se refinam em ouro espiritual. A grande obra não é apenas um conceito abstrato, mas uma operação prática, um processo de morte e renascimento interno. Assim como o alquimista trabalha com o fogo, o mercúrio e o enxofre, para criar a pedra filosofal, o discípulo hermético maneja o corpo, a mente e o espírito, alinhando-os em harmoniosa unidade. Neste processo, o Kybalion ressalta que o domínio dos princípios universais é essencial para a evolução. A compreensão do mentalismo, da correspondência, da vibração, do ritmo, da polaridade e do gênero são ferramentas para transmutar a existência. Os símbolos herméticos, tais como o Ouroboros e o Caduceu, representam a dinâmica dessa transformação eterna e cíclica. A serpente que devora a própria cauda simboliza o ciclo infinito da criação e da renovação, enquanto o Caduceu, com suas duas serpentes entrelaçadas, encarna a união dos opostos e a energia vital que move o cosmos. Exemplos práticos dessa alquimia interior incluem práticas meditativas que acalmam a mente, exercícios de visualização, que elevam a frequência vibratória do ser, e rituais simbólicos, que despertam a consciência para níveis superiores. O verdadeiro hermetista sabe que cada passo na grande obra é simultaneamente uma batalha contra as sombras internas e uma conquista da luz primordial. Assim, o caminho hermético é uma jornada de autodomínio, onde a mente se torna a ferramenta suprema da criação, capaz de moldar a realidade e de realizar a imortalidade espiritual. A grande obra não é um destino distante, mas o processo constante de despertar e transmutar a si mesmo, no âmago do invisível. A compreensão do princípio do gênero transcende a simples dualidade biológica, e nos conduz ao âmago da criação e da manifestação, em todos os planos do ser. O Kybalion revela que o gênero existe em tudo, que tudo possui os aspectos masculino e feminino, ativos e passivos, que se complementam e coexistem em perpétua interação. Este princípio não se restringe à carne, à forma física, mas se estende aos pensamentos, às emoções, às forças sutis que regem o cosmos. Na árvore da vida da Cabala, por exemplo, as Sefirot manifestam energias masculinas e femininas, cuja interação dá origem ao equilíbrio e à criação contínua. O mago e o místico sabem que, para que a obra ocorra, é necessária a união harmoniosa dos opostos. A alquimia interna é a expressão prática desse princípio. A conjunção dos contrários, do Sol e da Lua, do enxofre e do Mercúrio, representa a transformação alquímica da alma, onde a polaridade se resolve em unidade superior. O iniciado entende que não se trata de anular diferenças, mas de reconhecê-las, transcender conflitos, e produzir uma síntese criativa, que renova o ser. Na psicologia profunda de Jung, o casamento alquímico simboliza a integração do ânimos e da ânima, as forças masculinas e femininas inconscientes que, ao se unirem, promovem o processo de individuação e a chegada ao self. Esta experiência arquetípica ressoa na espiritualidade hermética, pois somente pela união dos contrários, o iniciado alcança a plenitude e a realização do eu verdadeiro. Exemplos práticos dessa aplicação são encontrados na meditação da polaridade consciente, onde o discípulo contempla seus aspectos internos, masculinos e femininos, cultivando equilíbrio, compaixão e força. No ritual hermético, o trabalho com o símbolo do Caduceu evoca a energia da Kundalini e o fluxo da vida, em sua polaridade criativa. Assim, o princípio do gênero se apresenta como chave mestra, na obra da criação e transformação, convidando o iniciado a vivenciar a dança sagrada, da união dos opostos, e a construir, a partir dessa alquimia interna, a porta para a liberdade espiritual. A realidade manifesta-se em múltiplos níveis, em camadas que se entrelaçam, refletindo a infinita complexidade do universo e do ser.
O Kybalion ensina que tudo está sujeito à lei da correspondência, que o que está acima é como o que está abaixo, e vice-versa, sugerindo que a manifestação se dá em planos distintos, cada qual com suas leis e vibrações próprias. Estes 7 planos da manifestação simbolizam os degraus da escada cósmica, pela qual a alma ascende em sua jornada evolutiva. Eles não são apenas conceitos abstratos, mas realidades vivas que o iniciado pode experienciar e transcender. Na tradição hermética e na Cabala, estes planos correspondem aos mundos de Asiá, Yetzirah, Briá, Atzilut, e ainda mais sutis níveis de existência, que representam desde o plano físico denso, até os níveis mais elevados do espírito puro. A alma, ao se mover através desses planos, enfrenta desafios próprios a cada esfera, experimenta transformações, e acumula sabedoria. A ascensão não é apenas um movimento vertical, mas uma expansão da consciência, que integra o macrocosmo e o microcosmo. Este processo é refletido na simbologia da árvore da vida, onde as Séfirot indicam os estágios da criação e da manifestação. Na alquimia interior, a ascensão da alma é o trabalho de transmutação das energias inferiores em luz espiritual. É o despertar da centelha divina, que habita no âmago do ser, um movimento que envolve disciplina, meditação e o domínio dos princípios herméticos, para romper os limites da existência material. Exemplos práticos incluem práticas de elevação vibratória, como a meditação consciente, a respiração ritualística, e o estudo das correspondências simbólicas, que ajudam o iniciado a reconhecer os sinais dos planos sutis, em sua experiência cotidiana. Assim, o caminho da ascensão torna-se uma travessia consciente pela multiplicidade da existência, conduzindo à integração do eu superior. Este conhecimento não apenas enriquece a visão do mundo, mas abre portas para a realização da imortalidade espiritual, pois ao compreender os 7 planos, o iniciado transcende as limitações do corpo e da mente, alinhando-se com a eterna dança do cosmos. A jornada do iniciado é um caminho sagrado de autoconhecimento e transformação, onde o despertar da consciência é tanto um processo interno, quanto um ato de comunhão com as leis eternas que regem o cosmos. O Kybalion, ao revelar os princípios herméticos, oferece um mapa para aqueles que desejam transcender as ilusões do mundo material e alcançar a plenitude do ser. O caminho da iniciação exige coragem para confrontar as próprias sombras, humildade para aprender com o silêncio, e disciplina para perseverar na alquimia da alma. É a travessia do deserto interior, onde o ego deve ser dissolvido, para que o eu superior possa emergir em sua luz pura e indivisível. Neste percurso, o iniciado aprende a aplicar os princípios do mentalismo, da correspondência, da vibração, do ritmo, da polaridade, do gênero, e da causa e efeito em sua vida diária, transformando obstáculos em degraus, e desafios em oportunidades de crescimento. A realização do ser é a síntese desta busca, o encontro com a centelha divina que habita em cada coração. É o despertar para a unidade com o todo, a percepção da alma como uma faísca eterna da mente cósmica, além do tempo e do espaço. Práticas meditativas, rituais simbólicos, e o estudo constante, são ferramentas indispensáveis nesta jornada. O verdadeiro iniciado entende que a sabedoria não é um fim, mas um caminho infinito de expansão e integração. Assim, a iniciação não é apenas um rito externo, mas uma transformação profunda e permanente, que eleva o homem ao estado de ser divino, tornando-o um co-criador consciente da realidade. Ao refletirmos sobre este ensinamento, percebemos que o Kybalion não é apenas um manual filosófico, mas uma vivência, que convida o buscador a uma renovação interior constante. O convite é para abraçar a responsabilidade de ser o artífice de sua própria existência, guiado pela luz dos princípios eternos. Que esta leitura seja a chave para abrir portas internas, revelando os mistérios ocultos da vida, e iluminando o caminho do despertar espiritual.
que o iniciado possa, assim, transmutar o comum em sublime, a ignorância em sabedoria, o medo em amor. A verdadeira liberdade reside na compreensão profunda destes ensinamentos, pois somente quem domina a si mesmo, poderá navegar com maestria pelos rios da criação, e manifestar plenamente o potencial divino que lhe foi concedido. Com este entendimento, encerramos a leitura comentada de O Kybalion, não como um ponto final, mas como um ponto de partida, para uma caminhada infinita, rumo ao conhecimento, à luz, e à liberdade interior.